Nessa primeira edição do podcast Base, o assunto são os vazamentos de conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, que foram conseguidos pelo site Intercept e publicados na última edição da revista Veja. Na matéria, um dos trechos mais embaraçosos é o que revela que Moro alertou os procuradores da Lava Jato para incluir uma informação sobre um depósito de $80 mil na denúncia de um réu. Aliás, talvez o réu de nome mais esquisito, Zvi Skornik. No dia seguinte a essa conversa, o comprovante realmente foi incluído. Sérgio Moro respondeu em nota do Ministério da Justiça dizendo que absolveu o réu daquela acusação e que isso seria a prova de que não existe conluio entre o juiz e os procuradores, ou então quebra de imparcialidade. Mas é isso mesmo? Para esclarecer tecnicamente essa história, saindo um pouco do fla-flu dessa polarização política que a gente vive nesses dias, Base entrevista um dos maiores juristas do país, Walter Faganiello Maierovitch, estudioso da Operação Mãos Limpas, que o juiz Sérgio Moro diz ter servido de inspiração para a Lava Jato. Então o primeiro ponto é o seguinte: Dr. Maierovitch, o fato do ex-juiz Sérgio Moro ter alertado a acusação a incluir uma prova contra um réu e depois ter absolvido esse mesmo réu da acusação, mostra que ele agiu corretamente nesse caso? Ou que pelo menos a denúncia publicada não tem tanta importância? O que eu acho que as pessoas não estão percebendo, e está aí a resposta do Moro, que mostra a confusão, uma coisa é o processo, é o devido processo legal, tá? O due process of law, que foi consagrado como garantia. E ele tem que ser o tempo inteiro chico observado. Tá? Senão gera o quê? Gera um vício, gera uma nulidade, que pode ser absoluta, pode ser relativa, mas gera uma nulidade, gera um defeito ali. Agora, do outro lado, se foi absolvido, se foi condenado, qual é a responsabilidade criminal, isso é outra coisa. Tá? Isso diz respeito ao direito penal material. A parte de formalidade diz respeito ao direito processual penal e ao direito constitucional processual. Então, está muito claro e cada vez mais que o Moro se enreda pelo seguinte: veja, primeiro ele fala da autenticidade, que não é autêntica. E depois, em vários casos, basta ver aquele informante que ele mandou para o Ministério Público, ele começa a reconhecer coisas e se defender de algumas coisas. Então, ele está admitindo. Aqui, se aconteceu isso, que ele nega esse diálogo no sentido de que ele determinou a juntada de documento, alguma coisa, e depois fala da absolvição. Então, ele está confundindo a questão processual com a questão do mérito. E a questão processual é muito simples. Como é que é o processo brasileiro? É de uma separação absoluta entre a acusação e a defesa, que são sujeitos processuais, de um terceiro sujeito que é neutro, que é o juiz. Não pode ter uma promiscuidade procedimental, processual, e se as mensagens foram efetivamente verdadeiras, o que está se revelando? Que há essa proximidade. E se há essa proximidade, quebra a isenção. E se a proximidade fosse do outro lado, também quebraria a isenção. Então, não importa se a sentença posterior foi se na sentença foi aceitada aquele documento ou não. Nada. O juiz é analisado por um todo, tá? Isso não quer dizer o fato dele ter sido, vamos dizer, justo na decisão absolutória. Justo na decisão absolutória não implica que ele esqueça a parte processual. Quantas pessoas que não foram torturadas na Inquisição e testemunhas e pessoas e que depois foram aspas absolvidas.
Percebe que são coisas diferentes? Uma, não dá para usar tortura, não dá para você deixar o processo. E outra coisa é a absolvição ou a condenação. São coisas absolutamente diferentes. Isso, o fato dele ter absolvido não significa que ele cumpriu o devido processo legal. Não cumpriu, se isso for verdade, né? Tem um outro trecho em que o procurador Deltan Dallagnol dá orientações ao juiz Moro sobre como reforçar a acusação para fazer um pedido de prisão convincente. Isso é normal na relação entre o juiz e as partes? O que mostra se isso for verdade, eu estou sempre ressaltando se isso for verdade, tendo em vista que o Moro não admite, e a gente não tem uma perícia ainda, não tem elementos aí. Então, vamos imaginar, continuamos no campo da promiscuidade e da falta de paridade, da igualdade de tratamentos. Aquela conversa que o Moro vem batendo, aquela tecla que ele vem batendo, que todo juiz fala com as partes, é verdade, todo juiz fala com as partes. Mas como? A parte vai lá com a petição e despacha. E despacha onde? Despacha no fórum, na sala de audiências, no gabinete do juiz que é aberto. Então, despacha onde? Em locais públicos. Agora, veja, falar com as partes por rede privada é outra coisa. Então, tem historinhas mal contadas, relatos que não dá para o juiz contar. A gente chega a um ponto em que a grande decisão vai ser pericial, se esse material é verídico ou não. E tem um outro ponto que eu também acho. Primeiro, isso que você coloca, e eu coloquei a veracidade, tá? E o segundo ponto é a validade da prova que foi colhida, aí o colhimento da prova de uma maneira ilícita. Dependendo esses dois pontos é que vão decidir no final das contas, porque pelo teor que o senhor tem visto até agora, houve aí uma quebra de imparcialidade. E o que é mais grave, eu acho que o Moro, a essa altura, tá, deveria pegar os diálogos, já que ele fala que pode, em parte, ter sido montado, então que ele restaure os diálogos, fala o que ele disse, pelo menos admita o que ele disse, para que a gente possa ver se houve efetivamente a parcialidade ou não. Agora, se teve... eu sou mais radical, até porque sou professor nessa área do processo penal, da execução penal, do direito penitenciário, do direito penal. Para mim, o ponto básico é o seguinte: é a inadmissibilidade de se discutir processo em rede privada. Basta o contrato, basta a menção. Essa foi a primeira edição do nosso podcast. Acompanhe o site Base para ter as informações sobre a política nacional. www.baseinformacal.com.br. Até a próxima edição.